Beleza, pessoal, tudo certo? Então, a gente está vendo até o presente momento uma análise de processos condutivos, né, em que a transferência de calor, principalmente o fluxo térmico, né, ou seja, a taxa de transferência de calor por unidade de área, ela é constante em paredes planas, né? Porém, em algumas situações, né, como nos cilindros e como nas esferas, nós podemos ter, por conta de um aumento de área ou uma redução de área, né, uma modificação na taxa de transferência de calor. Né? Então, por exemplo, a área aumenta, né, mesmo nós estando trabalhando em regime estacionário, né, sem geração interna e tudo mais, né, a gente vê que o que acontece? Acontece que a taxa de transferência de calor, por conta do aumento da área, ela acaba diminuindo. Isso acontece na esfera e no cilindro. Então, nós podemos ter uma análise alternativa a esses sistemas. Tá? Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu peguei o exemplo 3.4 lá do Encropeira, tá? E a gente vai trabalhar ele um pouquinho junto nesse exemplo, nessa videoaula, tá? Então vejam aqui, ó, o que nós temos aqui nesse sistema? Nós temos uma peça, né, em formato cônico, tá? Onde essa peça ela recebe um fluxo de calor, tá? Ela recebe um fluxo de calor, ela está isolada em suas extremidades, né? Em suas laterais, perdão, tá? Ela está isolada, tá? De forma que o fluxo de calor ela é em uma direção, tá? Em uma única direção. E por nós estarmos trabalhando aqui em regime estacionário, né? Esse fluxo de calor em x2 é igual ao fluxo de calor em x1, né? Porém, pela peça ser cônica e o diâmetro ser dado em função de uma da posição x, né? Então a gente vê que o que acontece? A área na posição 2 é maior do que a área na posição 1. E por consequência, o fluxo térmico na posição 2, ele tem que ser menor do que o fluxo térmico na posição 1, certo? Então, isso é o que acontece, por exemplo, nas esferas, é o que acontece nos cilindros, né? Considerando as suas coordenadas por conta do aumento do raio. Aumenta o raio, aumenta a área em uma determinada posição em relação ao raio. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? Se nós tomarmos a equação do calor, né? Se nós tomarmos a equação do calor, que ela é dada por... Só ver qual foi a última equação aqui que a gente trabalhou. A última equação foi a 44. Vamos seguir aqui a numeração nossa. Tá? Se nós pegarmos, então, a equação do calor, nós temos que Q de x, né, por unidade de área é igual a menos K dt dx. Né? Trocar de cor aqui, só para ficar uma cor um pouco mais agradável para vocês. Tá? Bom, o que acontece nesse Q de x? Esse Q de x, né, ele vai ser o fluxo térmico, né, o fluxo térmico dividido pela área. Tá? Só retomando, né? Até esse momento nós estamos falando em estado estacionário, sem geração interna de energia, tá? Então, vale essa observação aí, tá? Muito bem. Só que o que acontece aqui, né? Nós temos, como a seção não é uniforme, nós temos aqui uma posição x, A, vamos chamar assim, uma área maior
do que numa posição xb, tá? Então, portanto, né, a área ela se torna uma função de x, tá? E aí, quando nós vamos resolver essa integral, né, nós temos que separar as variáveis. Então, q de x, que multiplica o dx passa para o outro lado, a como uma função de x, né, é igual a menos k dt dx, tá? Então, perdão, k vezes dt. Tá? Então, dessa forma, a gente tem a separação dessas variáveis, tá? Agora, nós temos que criar uma equação, tá? Então, resolvendo esse problema, então agora é fazer essa integral aqui, né? Então, agora, para resolver esse problema, tá? Para resolver esse problema, nós temos que ver qual é a equação que representa a área, tá? Então, vejam só. Se nós temos uma seção cônica, né? Uma seção cônica, a área dessa seção cônica, tá? Vai ser dado, tá? Vai ser dado por a área de um cone é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? Então, a área de transferência de calor em uma posição qualquer. Só que o problema nos fala, né, essa área aqui, que é uma área de um cilindro, tá? Tá? Área π d ao quadrado sobre 4, tá? Só que o problema nos fala que o diâmetro é uma constante A que multiplica a posição x. Tudo isso elevado ao quadrado. E essa constante A, no caso do nosso problema, ela vale 0,25. Sobre 4. Então vejam que fazendo isso, nós escrevemos A como uma função da posição x, tá? Então escrevemos A como uma função da posição x. E nós podemos entrar com essa equação e resolver a integral. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos só melhorar essa equação aqui, né? Vamos resolver aqui os termos. Então, A vai ser igual a π vezes A ao quadrado dividido por 4 vezes x ao quadrado. E aqui x é a nossa posição, tá? Muito bem, então eu vou usar essa equação lá na equação 46, né? Então, o fluxo de calor, Q de x, vai ser o Q de x, que multiplica o dx sobre a área, é igual a K dt, tá? Bom, ele comenta que ele dá alguns dados no problema, né? Então, para a gente resolver essa integral, antes de botar a integral ali, antes de nós colocar a integral ali, eu vou deixar assim, K vezes dt. Vou dar uma organizada aqui nessa equação. Esse 4 está dividendo, então ele vai para cima. 4 vezes o fluxo de calor. Né? Π e A são constantes.
Então, organizamos a equação. dt, tá? E aí voltamos ao problema. O que o problema nos diz? Né? A base se encontra em x igual a 50 milímetros e a maior x igual a 250 milímetros. Então, a partir daqui de uma posição x, tá? Ele dá a posição em que a base se encontra, 50 milímetros, tá? E a posição 2 em 250 milímetros, tá? O eixo X ele definiu nessa direção aqui, tá? Eixo X, tá? E as temperaturas na posição 1 é 400 Kelvin e na posição 2, 600 Kelvin, tá? Então vejam que o fluxo de calor que antes eu defini numa direção, ele está em outra direção, tá? O material é uma pirocéramica, tá? E aí nós vamos ter que ir lá no anexo, na tabela A2, a condutividade desse material, eu não vou abrir ela, tá? Mas a condutividade desse material, tá? É 3,46 watts por metro Kelvin, tá? Então tá lá no tabela A2 do engropeiro, tá? Lá no anexo A2, tá? Muito bem. Então aqui tendo as posições em X, que se encontra esse tronco, né? Esse tronco de cone, tá? Nós podemos resolver a nossa equação. Então, K ele se torna uma constante, né? Ele está dizendo que ela é uma constante, então eu posso jogar para cá a integral, tá? E X, ali são todos constantes, né? Fluxo de calor ele é constante, ele vai ser para cá. Então, o que nós vamos usar como integrais definidas aqui? Para X igual a 50 milímetros, tá? Nós temos uma temperatura igual a 400 Kelvin. E para X igual a 250 milímetros, nós temos uma temperatura de 600 Kelvin, tá? Então agora nós podemos proceder à integração. Única questão, né? Vou dividir isso aqui por 1000, tá? Para trabalhar no sistema internacional, tá? E aí eu vou proceder à integração. Vamos começar pelo lado esquerdo, pelo lado direito da equação, é o lado mais fácil essa integral, né? Então nós temos menos K, que multiplica integral de dt, temperatura na posição 2, menos a temperatura na posição 1. Vamos botar aqui T1 e T2. X2 e X1, para ficar mais fácil, tá? 4 vezes o fluxo de calor dividido por π vezes a constante A ao quadrado, né? É uma constante, e aí fica a integral de dx sobre x ao quadrado. Vou abrir aqui um cantinho, depois a gente apaga. dx sobre x ao quadrado é igual a x na menos 2, que multiplica dx, matematicamente, né? Então, quando a gente integra, o que a gente faz? Integral de x na u dx, né? Então, a integral disso vai ser u mais 1, perdão,
x na U mais 1 dividido por U mais 1, tá? Então, como U é igual a 2, menos 2 vai dar x na menos 1 dividido por menos 1. Ou seja, menos 1 sobre x. Vai dar essa integral, tá? Então, fica assim. Menos 1 sobre x2 menos 1 sobre x1. Né? Limite superior menos limite inferior. Tá? Fazendo o jogo de unidades aqui. 4 q de x π vezes a ao quadrado, que multiplica 1 sobre x1 menos 1 sobre x2, igual T1. Tá? Isolando q de x, né, que é a nossa variável que nós temos que descobrir no problema, né? Então eu vou ter que q de x vai ser igual menos π vezes a ao quadrado, que multiplica k. Então joguei esses dois fatores para o outro lado da equação, que multiplica t2 menos t1, né? Dividido por 4, passo esse termo para o outro lado dividindo. 1 sobre x1 menos 1 sobre x2. Tá? E aí, aplicando os valores que nós temos no problema, né? Q de x é igual a π menos π, 0,25 ao quadrado, 3,46 vezes T2, 600 Kelvin, menos T1, 400 Kelvin, dividido por 4, que multiplica 1 sobre 0,05, 50 milímetros em metros, menos 1 sobre 0,25. No caso, 250 milímetros convertidos para metro, tá? Resolvendo esse valor, tá? O que vocês vão observar? Que aqui embaixo vocês vão ter um valor que vai dar positivo, né? Porque é a maior. E esse valor, então, esse parâmetro aqui vai ficar aqui o valor negativo, tá? Então, resolvendo, Q de x igual a menos 2,12 watts. Bom, a segunda coisa que o problema pede é a distribuição de temperatura. Na verdade, ela era a primeira, mas a gente resolveu o fluxo de calor e tudo bem, né? Então, a distribuição de temperatura. Então, como é que a gente chega a essa distribuição de temperatura? Para isso, nós vamos voltar lá na equação que nós integramos, e quando nós integramos, nós definimos as condições de contorno, tá? Então, uma das condições de contorno ela era x1, né? E a outra condição era a posição 1, e a outra condição de contorno era a posição 2, tá? As temperaturas na posição 1 e na posição 2 que eram conhecidas. Bom, agora para nós resolver a temperatura em função da posição, ou seja, a distribuição de temperatura, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma dessas posições como variável, tá? Então, vou dizer que a posição superior ela é x, é uma posição x qualquer, e nessa posição nós também temos uma temperatura que é a função de x. Ao integrar essa equação, ela fica muito parecida com essa aqui, onde tem o termo 2, x2 e t2, nós substituímos por t de x e x, tá? Então ela fica da seguinte forma: 4 que multiplica o fluxo de calor dividido por π
a ao quadrado, que multiplica 1 sobre x1 menos 1 sobre x, e não x2, porque agora eu deixei x como uma variável, é igual a menos k, que multiplica t dx menos a temperatura na posição 1, tá? O que eu quero isolar aqui? Eu quero isolar essa t em função de x, para ter ela como uma variável. Então, o que eu vou fazer? T de x é igual. Vou manter o primeiro termo, 4 vezes o fluxo de calor, desculpa, a taxa, dividido por π vezes a ao quadrado, que multiplica, vou passar o menos k dividindo, que multiplica e o menos 1 eu passo somando. Desculpe, a temperatura 1 eu passo somando, tá? Reorganizando essa equação, o que eu posso fazer é jogar esse sinal aqui para dentro da equação, tá? É jogar esse sinal para dentro da equação, para dentro do parênteses eu inverto o parênteses, né? Regra matemática básica, tá? E aí eu tenho 4 o fluxo de calor X1. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse fluxo de calor que eu escrevi aqui e substituir por essa equação que nós resolvemos para ele, tá? É outro artifício que eu posso fazer. Mas eu não vou fazer esse artifício, tá? Já que a gente já calculou o fluxo de calor, tá? Se vocês querem fazer esse artifício, o que vocês vão observar? Que toda essa parte aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui, ela vai simplesmente anular, eu não vou precisar fazer a conta lá do meu problema, tá? Mas eu vou fazer a conta com os valores numéricos que estão dados no problema. Até para ter uma comparação, porque lá no livro vocês têm, na posição, lá vocês têm um gráfico da posição, tá? Então eu vou usar aqui um valor x igual a 100 milímetros, tá? Numa posição x igual a 100 milímetros ou 0,1 metro, tá? Então, T de x igual a 100 milímetros, né? Vão ser igual a T1, que é 400 Kelvin, mais 4 vezes o fluxo de calor, tá? Então, o fluxo de calor é menos 2,12 watts, que a gente calculou, dividido por π vezes 0,25 ao quadrado, vezes 3,46 watts, que multiplica 1 sobre 0,1 menos 1 sobre 0,05, tá? 1 sobre 0,1 é 10, menos 1 sobre 0,05 é 20. Então, aqui dentro do parênteses, nós temos um valor de menos 10, tá? Aqui fora do parênteses, tá? Resolvendo aqui na calculadora, 4 vezes 2,12 dividido por 3,14, que multiplica 0,25 ao quadrado, que multiplica 3,46. 46. Tá? Isso vai dar, essa parte aqui, 124,988,9, tá?
desculpa, 12,488, tá? Então, 12 menos, né? Menos com menos lá de dentro vai dar mais e 124,88, tá? Então, a temperatura na posição de 100 milímetros vai ser igual a 400 Kelvin mais 124,88 Kelvin, que vai dar 524,88 Kelvin. Beleza, pessoal? Então, isso foi um pouquinho sobre essa parte, uma análise um pouquinho diferente da transferência de calor quando se tem dimensões de área variável na peça, tá?